Olá, estamos no ar a serviço da educação na Rádio Trianon, em parceria com a Unip, Universidade Paulista, e com o Colégio Objetivo. E também pelas redes sociais, Malu Mota. Certo, Silvia Vinhas. Nosso programa pode ser acompanhado pelos sites trianon.com.br, objetivo.br, curso-objetivo.br e pelo Facebook, no Colégio e Curso Objetivo. Bom, época de chuva é um pesadelo para muita gente. É comum o aparecimento de insetos de todos os tipos. Mosquitos, baratas, daquelas voadoras. Ai! E os pernilongos, Silvia? Eles aparecem nas nuvens e o repelente não vence, não. Não vence. Olha, e um grande perigo também está na invasão de escorpião, que tem assustado muita gente em muitas cidades. No programa de hoje, aprenda o que fazer para se proteger e evitar a proliferação desses animais peçonhentos. Vamos falar também de empreendedorismo e a criação de startups. Com o fim dos chamados empregos consolidados, entram em cena as novas profissões, onde o empreendedorismo é protagonista. É verdade, Silvia. É um caminho para os jovens que entram no mercado de trabalho. Aliás, Silvia, outro tema que vamos abordar no programa de hoje é a transição do ensino fundamental para o ensino médio. Muitos jovens sofrem com essa transição. É uma fase impactante que precisa ser tratada com muita atenção por pais e educadores. Esses são os destaques de hoje do Duas na Tri, que está só começando. Fique ligado, porque o nosso compromisso é com a educação. Até já! Dados do Ministério da Saúde apontam que em 2017 foram registrados 125 mil casos de acidentes com escorpiões. No ano passado, o número saltou para 144 mil. A maioria dos casos geralmente acontece entre os meses de dezembro e março. A invasão é comum nas regiões urbanas, especialmente no verão. Cerca de 40% das ocorrências registradas em todo o país são nesse período. Mas será que em outras estações do ano os escorpiões também nos visitam ou vão para outras paragens? E o grande problema em relação ao aumento não só de escorpiões, mas de vários insetos, passa pela quantidade de moléstias, de doenças que podem ser provocadas por eles. Para falar sobre escorpiões e outros insetos, além do desequilíbrio ecológico que eles provocam nas grandes cidades, vamos conversar com o Adriano Arruda, que é professor de Biologia do curso e Colégio Objetivo. Adriano, muito obrigada pela sua presença aqui, prestigiando o Duas na Tri. Eu vou começar com alguns dados aqui. Ótimo. Vou falar mais de São Paulo. Já que a gente está aqui em São Paulo, mas vocês já deram um prospecto aí em relação aos números nacionais, que é muita coisa mesmo, mas fazendo aqui a minha lição de casa, no estado de São Paulo, só para ter uma noção do tamanho, Porque às vezes quando a gente fala de escorpião, fala, mas espera aí, escorpião é um bicho que está lá no mato, tão bicho distante que de nós. A gente só vê escorpião, sei lá, no Butantã, às vezes. Nossa, fala assim não que eu moro lá. Escorpião no Instituto. Bom! Não, no Instituto Butantã ali. Não. Ele ainda vai chegar, o escorpião ainda vai chegar no Butantã, no bairro, tá? Você vê escorpião no horóscopo, essas coisas aí, mas pensando em dados aqui no estado de São Paulo primeiro. Em 2016, a gente teve aproximadamente 19 mil casos de ataque, de acidente com escorpião, com 5 mortes. Só que a tendência é aumentar, hein? Então, em 2017 foram 21 mil casos, com 7 mortes. E em 2018, que são os dados mais atuais, 26 mil casos aqui, 27 mil casos aqui, aumentando, com 12 mortes confirmadas. Então, a gente tá vendo um aumento muito grande. Aqui na cidade de São Paulo, no ano passado, teve 218 casos. Ainda é pouco, mas a tendência é aumentar. Estado? Você está falando estado? Não, na cidade. Na cidade mesmo. Na cidade mesmo. E aqui em 2018 são 298 casos. Pensando no estado de São Paulo, quem que são os campeões aqui? Então tem a região de São José do Rio Preto, que tem bastante ataque lá, e de Araçatuba. Então dá para perceber que é um problema. Bauru ainda não figura tanto como um local de escorpião. Você quer Bauru? Não, porque eu estava lendo, pesquisando,
Juro, eu tava pesquisando para poder fazer o programa, tava lá uma epidemia em Bauru. Eu falei, nossa, em Bauru? Por que será que os escorpiões estão em Bauru? Entendeu? Olha, quando a gente pensa, por exemplo, nos artrópodes em geral, né, que tem os aracnídeos, que é o escorpião, vocês falaram também dos insetos, né, do mosquito, né, tem o culex, que é o pernilongo normal, tem o conhecido Aedes. Eles adoram o calor. A naturalidade que ele fala, o Aedes, tudo amigo dele. Tudo né? amigo deles, né? Eu... Biologia, professor de biologia, você quer o Aedes. É o nome científico, né? Então, como eles são animais ectotérmicos, né? Então, a temperatura deles depende muito da temperatura ambiente. Então, quando está muito quente, aumenta a temperatura do corpo deles e eles ficam mais ativos. Porque, por exemplo, quando é que é mais fácil a gente achar uma barata? No verão ou no inverno? No verão. Né? No inverno a gente até dá sorte de encontrar uma barata ali almoçando com a gente, mas não é tão comum. Mas no verão ela até voa no nosso cabelo. É verdade. É a mesma coisa no caso do escorpião. E quando a gente pensa principalmente no interior aqui de São Paulo, é um negócio louco que acontece. Parece que o sol fica mais perto aqui do interior. Muito porque quente. É muito quente. Então, por isso que aqui no estado a gente concentra mais casos de acidente com escorpião, mais ainda nessa região do interior. Tá? Então... Por isso que o calor favorece, mas no inverno você pode também encontrar ele, só que a chance é menor. Tá? Agora aquela pergunta de cientista e de criança. O Adriano, para onde que eles vão no inverno? Eles tendem a ficar mais escondidos. Mas né? aonde que eles ficam? Esgoto? Escorpião não gosta muito de esgoto. Né? Vamos falar do escorpião primeiro, porque você falou que ele tá lá no Butantã, lá tá próximo, na proximidade. Mas é no instituto. Eu sei, mas o instituto é perto da minha casa, ali no Morumbi, toda a mesma região. Vou fazer um resumo aqui geral dos escorpiões. Você tem mais de 5.000 espécies de escorpiões. 5.000 espécies? É pouco ainda. É pouco. Se a gente for pensar em espécies de insetos no geral, tem mais de 1 milhão. Tá? Então é bem pouco, entre aspas. De aranha a gente tem mais de 50.000 espécies. Mas, quando a gente pensa aqui no escorpião, qual que é o escorpião que está causando problema aqui no Brasil mesmo? No Brasil, pensando aqui no estado de São Paulo. São 2 espécies. Tem o escorpião amarelo, que acho que esse daí é o grande conhecido, né, que é o Titus cerulatus. E tem um escorpião que ele é mais amarronzado. Então é o Titubaiensis. Tá? Tanto o escorpião amarelo quanto o escorpião o marrom, né, todos eles são venenosos. Tá? Só que o veneno ele causa mais problemas para criança e para idosos. Né? Lógico que se ele picar, por exemplo, um adulto, pode causar problema, mas não necessariamente o indivíduo vai ter um choque tão grande que pode levar à morte. Mas o grande problema é principalmente em relação às crianças. Por quê? O escorpião adora ficar escondido em terreno baldio. Então tem ali tijolo, o escorpião ele vai procurar essa fresta. Tem ali, por exemplo, um brinquedo que está jogado no quintal, onde tem muita grama, o escorpião ele vai estar ali também. Né? Tem pedra, às vezes o escorpião gosta de ficar escondidinho na pedra. E por que o escorpião ele vem aqui mais para os centros urbanos? Porque ele gosta de comer barata. Então eu falo que o escorpião ele é um vilão e um herói ao mesmo tempo. Quando eu falo que um bicho come barata, você fala, nossa, eu gosto dele. Mas esse bicho também tem veneno e ele pode causar sérios problemas. Então, por isso que está vindo tanto escorpião, justamente por causa da oferta de alimento. Porque quando as pessoas pensam o seguinte, nossa, minha casa está sendo invadida por mosca, né, por barata, por escorpião, por formiga. Você tem que pensar o seguinte, o bicho ele só vai visitar a nossa casa por causa de 3 As. Né? Então você tem que pensar quais são esses As. Água, alimento ou abrigo. Então, se ele está vindo para sua casa, você está oferecendo algumas dessas coisas para ele. Os insetos de um modo geral. De modo geral. Água, abrigo e alimento. Abrigo e alimento. Quer dizer, cantinhos para ele se esconder, aquela comidinha que você solta às vezes. Exatamente. Né? Aquele açúcar que fica caindo um pouco ali no armário, vem uma baratinha. Exatamente. E água parada nas flores. E é tudo aquela reação em cadeia, né? Se você deixa a comida ali jogada, deixa o lixo aberto, vai vir barata. Mas quem que vai vir para comer a barata? Vai vir o escorpião. Você não pode dar alimento para eles. Exato. Porque às vezes as pessoas me param assim e falam, mas tem um monte de mosca lá em casa, tem um monte de formiga, o que eu faço? Alimento. Você está dando condição para ela vir, tudo bem?
E outra parte... Nossa, tem uma curiosidade que é muito legal em relação ao escorpião. Né? Porque... Ele fala feliz. Não, mas é legal porque... Deve gostar dessa profissão. Admiro o escorpião. Eu adoro os bichos, né? É que é um problema muito sério pra gente, mas eu acho isso daí espetacular. Porque vamos pensar, por exemplo, assim, no mosquito. Vamos pensar no Aedes, né, que é o Aedes aegypti, ou pensa no pernilongo clássico, que é o Culex. Então, para eles terem filhote, precisa ter o macho e a fêmea. Tá? No caso da barata também, né? Só que no caso do escorpião, acontece um negócio espetacular. Então, para uma fêmea de escorpião ter filhote, não precisa do macho. Então, não é milagre isso daí, né? É um outro processo que se chama partenogênese. Então, a partenogênese é quando uma fêmea ela consegue dar origem a novos indivíduos sem ali a presença única, do macho. Né? Então, o escorpião é única. Não, por exemplo, tem a abelha. A abelha também faz o processo de partenogênese. É como se vocês, por exemplo, engravidassem sem, né? O marido, sem ter um marido. Sem ter um marido. Escreve aí pra gente Partenogênese. Tem alguns lagartos que fazem isso daí também. Então, isso é um negócio muito sério do escorpião. Tanto que o escorpiãozinho amarelo só encontraram fêmeas. Né? Nunca encontraram um macho, né? Provavelmente ele existe, mas não é tão comum. Mas o que a gente não tem encontra... um encontro, não precisa Precisa. Esse que é o grande problema, porque às vezes o pessoal acha, só tem um escorpião ali. Tudo bem, né? Um escorpião não faz verão. Mas vai continuar. Mas ele ali, ela, né? Na verdade, consegue fazer essa partenogênese quando o óvulo, que é o gameta feminino, ele se desenvolve e vai formar um novo filhote. E a gente vai ter esses presentes, esses novos filhotes, em mais ou menos 30 a 40 dias. Né? Então, 30 a 40 dias já sai uma ninhadinha ali de 20 bonitinhos. Então, são 20 novos filhotes. Então, imagina, você tem 1000 escorpiões fazendo esse processo de partenogênese. Se a pessoa é picada pelo escorpião, o que tem que fazer? Olha, o principal procedimento é seguir para um hospital mais próximo. De preferência, pensando aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma ótima referência, que é o Instituto Butantan. Tá. Né? Tem ali dentro do Butantan, tem o Hospital Vital Brasil. Eles são especialistas. Então, eles têm ali soro anti-escorpiônico, soro antiofídico, soro anti-lonômia, que é uma lagarta aí que às vezes causa bastante acidente. Então, recomendação para o pessoal de São Paulo, né, da cidade, né, ou do entorno, se possível, vá pro Instituto Butantan. Mas tenta achar também, mais o pessoal do interior, alguma Santa Casa. Então, sei que tem várias Santa Casas, assim. Mas tem alguma coisa caseira que possa ser feita? Não. Nada? Não, sabe por quê? Porque o ataque de escorpião, esse que é o outro grande problema. Principalmente quando a gente pensa aí nas crianças e nos idosos. Às vezes você explicou criança, mas idosos é porque é mais desprotegido, talvez? Sim, porque o sistema imunológico, assim, do pessoal mais velho, ele não funciona direito. Né? Tá então, mais frágil, né? Bem mais frágil. Então é por causa disso daí mesmo. Imunidade baixa, tá. Então, às vezes, algumas pessoas são picadas por escorpião, às vezes um acidente mesmo, né? Porque o escorpião gosta muito de se esconder em sapato. O escorpião ele adora lugar fechado. Tá? Então, se você tem sapato, dá uma batidinha nele antes. Né, pra ver, às vezes pega a roupa assim, dá uma mexida na roupa. Armário, Vixe, entra. Escorpião sobe em parede, sobe em pé de cama, ele sobe em tudo prédio. Mesmo. Sim. Né? É fácil, é só ele ser levado por uma caixa, o pessoal sobe de elevador na caixa, pronto, ele já tá em cima. Agora, Adriano, isso em relação ao escorpião. Você acha que já falamos tudo? Porque eu queria estender. O do problema do acidente, né? Então, é assim, o grande problema é que às vezes acontece o seguinte, a pessoa ela é picada por um escorpião. Tá. Às vezes pode ser criança, adulto, tanto faz. Às vezes, o veneno do escorpião ele vai ter só uma ação tópica, uma ação local. Vai causar um inchaço, uma dor, isso daí passa. Okay. Mas, às vezes, dependendo ali da situação da pessoa, questões de debilidade mesmo, né, questões próprias do sistema imunológico, esse veneno ele pode se espalhar pelo organismo e ele pode causar lesões, principalmente ali na região neuronal. Então, o indivíduo ele pode ter uma insuficiência respiratória, pode ter bastante vômito, bastante diarreia. E esse processo ele é muito rápido. Ele é de coisa de 1 a 2 horas. Então, eu tava dando uma... 1 a 2 horas você tem que ser salvo. Eu tava dando hospital. uma pesquisada, até mesmo no site do Ministério da Saúde, que a recomendação é o seguinte, foi picado por escorpião, segue pro hospital. Mas eu tô bem. Segue pro hospital. Não importa. E fica 6 horas. Que a gente tá dando e fica 6 horas em observação. Perfeito. Esse é o tempo mínimo. Esse é um serviço importante, né? Perfeito. Olha, agora eu queria também falar de outros, porque... Bora.
Vamos lá. Professor, nunca se viu tanto falar. Febre amarela, a Aedes aegypti, tudo. A própria dengue que aumenta própria dengue. o tempo todo, né? Teu amigo, é o Edis que você fala O agora. Edis, né? Professor, o que está acontecendo? Por que essa onda de insetos? O que está acontecendo, por exemplo, isso é São Paulo, isso é Brasil, isso é estado de São Paulo. O que está acontecendo com os insetos? Olha, é assim, é que... Vamos pensar primeiro no Aedes aegypti. O Aedes aegypti está muito bem adaptado ao ambiente urbano. Tá? Então ele consegue se multiplicar muito bem aqui. E eu acho legal que o Aedes aegypti, ele conseguiu, além de dar certo aqui, ele terceirizou os serviços. Porque antes, não sei se vocês lembram, acho que vocês devem lembrar, que a gente só pensava no Aedes quando ele passava dengue. Exatamente. Aí fala, nossa, mas o que foi que ele fez? Então ele aumentou o leque de opções. Ele começou a transmitir Zika e começou também a transmitir o chikungunya. Né? E se tudo der certo, talvez chegue aí uma outra doença que se chama Maiaro. É que essa doença ainda não é comum no Brasil, por enquanto, mas é uma outra doença que também é transmitida pelo Aedes aegypti. Então você vê que ele é um vetor muito eficiente de vários vírus. Olha só. Tá? Só que quando a gente pensa em febre amarela, o Aedes, ele tem potencial de transmitir a febre amarela. Só que aqui em São Paulo, ele ainda não transmite essa doença. Tá? Então quem transmite a febre amarela são outras espécies de mosquitos. Tem um que se chama Haemococcus e outro que se chama Sabetes. E esses dois mosquitos, eles são mosquitos de mata. Então, normalmente quando a gente pensa em casos de febre amarela, a gente pergunta, mas cara, onde você mora? Aí o cara vai falar, eu moro em Mairiporã. Cara, Mairiporã tem a mata ali bem perto. Falar, eu moro, por exemplo, sei lá, mais na região norte aqui, né? Serra da Cantareira. Isso, né? Que tem bastante mata. Tá. Então, quando a gente pensa na transmissão da febre amarela, por enquanto, tá sendo por esses dois mosquitos, né? Tá. Que é o Haemococcus e o Sabetes. Então, a gente fala que é uma febre amarela silvestre. Então, é praticamente improvável que a gente aqui, né? Na Paulista, aqui no centro da cidade... pega febre amarela por esses mosquitos. Então, você tem uma diferença espacial. Mas assim, nós temos várias campanhas há muito tempo em relação a isso, né? Todas essas doenças. E o que a gente vê são os números aumentando. Tudo bem que o Aedes tem aí vários braços, né? Ele está se terceirizando, tentáculos, como você brincou. Mas por que está aumentando se a população é uma população consciente? Ela sabe o que tem que fazer. A população não está fazendo, é isso? Então, saber é uma coisa, fazer é outra coisa totalmente diferente, né? Porque eu acho que esse é um problema absurdamente complexo que depende tanto do poder público quanto da própria população. Né? Então eu gosto sempre de falar o seguinte, se você quiser fazer uma revolução, começa por você mesmo. Né? Se você quiser mudar o mundo, muda as suas atitudes primeiro e depois vai começar a reclamar disso e daquilo. Então, tudo bem, eu... né, não deixo ter um criador ali na minha casa, né? Então jogo areia no vasinho, né? Vejo se não tem água acumulada, mas infelizmente a gente sabe que nem todo mundo é assim, nem todo mundo tem essa consciência do coletivo. Né? O pessoal vai falar, tá, aqui tudo bem, né? Eu faço no meu, mas o que o vizinho ele vai estar fazendo? Talvez isso não aconteça. E às vezes, por exemplo, você tem muita construção e às vezes construção abandonada, que é um ótimo foco para esses mosquitos, né? Porque tem outra coisa espetacular em relação ao Aedes, né? Que ele é um cara, ele é muito legal. Então o Aedes é um cara que está se dando muito, muito bem aqui na cidade. Porque antigamente o pessoal falava, o Aedes, ele só consegue se reproduzir em água parada e limpa. Daí o Culex, que é o pernilongo, o clássico, ele consegue se reproduzir em água parada e suja. Só que agora o Aedes, ele está sem frescura. Então ele consegue também se reproduzir em água suja. Então a gente tem um ótimo exemplo aí, né, dessa beleza que corta a nossa cidade, que é o Rio Tietê, o Rio Pinheiros. Né? Ele é um ótimo foco de mosquito ali naquela região, né? Às vezes até perto do Butantã ali também tem alguns córregos. Então é um negócio bem complexo, né? Não é um negócio que vai mudar do dia para a noite. Então, mas aí você está falando de sujeira, você está falando de sujeira, de falta de cuidado. Que o Aedes, ele pode agora, ele não quer só água limpa. Ele já está menos... Ele consegue, E tem que fazer uma fiscalização seletivo, geral. Pega suja também. Agora, não tem aí um desequilíbrio ecológico também, o Adriano? Porque, olha só, de repente, lembra aquela onda do jacaré, Silvia? Lembra? Aparecia jacaré do nada, quer dizer, tudo bem, então você não vai para a Serra da Cantareira e tal, mas aí, de repente, você está aqui, próximo do grande centro, e, no entanto, você vê lá um jacaré. Que história é essa? Nós que somos os invasores. Isso daí tem que estar bem claro na nossa cabeça, porque aqui era uma região de mata. Aqui só pensa, por exemplo, no Parque Trianon.
Então, para a gente ter uma noção do que era Parque Trianon, em plena Avenida Paulista. Pertinho da você quer ter uma noção de como é que era antigamente, era o Parque Trianon. Era aquela mata, que é a Mata Atlântica mesmo, bem fechada. Então, a gente foi invadindo o espaço de todos esses indivíduos. E conforme a cidade ela vai crescendo, ela vai chegando mais próximo dessa fronteira, justamente com a mata. Então, vai tendo esse contato mais próximo com esses indivíduos, né? Pode ser tanto jacaré, capivara, de vez aparece, né? Às vezes aparecem uns macacos, né? Legal. Parece muito mosquito. E você tem alguns desses animais que eles conseguem se adaptar muito bem a esse ambiente urbano. E outros já não conseguem muito bem. Então, esse avanço, esse crescimento da cidade em relação ali à região de mata, isso favorece a chegada desses animais. Agora, o senhor só um pouquinho... por exemplo, não tem uns animais que assim, já são domesticados? Por exemplo, formiga, né? Tudo bem, né? Você coloca lá, tem formiga na sua casa, tudo bem. Formiga também está no AA. Só aparece quando a gente tem... Olha lá, formiga. Alimento, água e abrigo. Abrigo. Né? Formiga a gente tolera. Então, professor... Mas ela aparece, né? Olha só, a gente fala assim, matei umas formigas que estavam lá hoje na hora que eu estava tomando café. Mas se você falar matei pombo, já é um problema, entendeu? Já... Então... porque formiga é mais insignificante. Então, é isso que eu quero discutir. Será que eles não estão mais domesticados? O que acontece com esses insetos? A formiga não faz tanta falta assim? Não, eu acho que é o seguinte, eu acho que é mais uma questão mesmo de afinidade com esses bichos. Afinidade, né? Com os bichos. Não, é verdade, porque até vocês comentaram, né, que eu falo de um jeito assim do escorpião, falo de um jeito de barata. Pelos animais, pelos adoro. Insetos. Nossa, eu adoro bicho, tanto que eu dou aula mais de zoologia mesmo. Então, se deixar, eu vou ficar falando até umas 10 da noite aqui sobre os bichos, que eu gosto deles. Mas quando a gente pensa no resto da população, né, acho que nem todo mundo é como eu que vai gostar, sei lá, de barata, essas coisas. Você é capaz de matar uma formiga? Não, eu mato. Mata? Não, eu mato. Mas você não tem afinidade eu gosto, não, mas eu mato mesmo. Aí é porque eu sei que ela pode causar vários problemas, né? Mas nesse caso, por exemplo, a formiga, acho que a gente não tem tanta afinidade. É um bicho espetacular, né? Mas se falar, matei uma formiga, tudo bem. Mas pombo já é uma ave, que acho que é um bicho mais próximo do nosso dia a dia. Que a gente já lembra também do passarinho ali, do sabiá. Fala, nossa, você matou um pombo. Aí fala, mas o pombo ele pode passar várias doenças aí. Mas você matou um pombo ali que ele é bonitinho. Porque o pombo é um rato de asas, se você pensar, não é? Sim, né? O pombo realmente ele tem a possibilidade de passar várias doenças. Ali né? não tem. Onde tem pombo, eu sempre fico reticente em relação a isso. Bom, até porque, né, eu tenho muito receio com pombo. Ela não gosta de pombo. Eu não gosto de pombo. Mas, professor, toda vez que você está num lugar, num bar, num restaurante fora, que tem uma pomba por perto... Hoje de manhã eu estava numa padaria e aí tinha uma pomba entrando lá. Querendo catar as migalhinhas de pão. Saí da padaria. Tinha alimento para pomba. Comida. Isso aí a pombo vem mesmo, né? Então ele não quer nem saber. E o pombo tem alguns problemas, né? Porque embaixo da asa do pombo existem esporos de alguns fungos, tá? Você tem um aí que que causa criptococose. Então quando o pombo ele voa, ele bate a asa, esse esporo ele é jogado no ar. É como se fosse um pozinho de giz. Então a pessoa tá ali, né? Vê aquela revoada de pombo, vai um monte de esporo ali para dentro do pulmão. Né? Na própria respiração? Sim. E tem um pequeno problema, que se chama morte. Tá? Então, às vezes, dependendo do indivíduo, principalmente em criança, né? Então esse fungo ele pode se desenvolver no pulmão, pode causar insuficiência pulmonar e o indivíduo pode morrer. Então, outra dica aí que eu dou pro pessoal é não tenta espantar pombo assim. Viu um monte de pombo, corre ali em cima dele e tenta cobrir o rosto quando você vê um pombo voando perto de você. Olha, maluco. Mais grave do que eu pensava em relação ao pombo, hein? Eu também, não sabia que tinha. Não, tem. Isso é um dos principais casos assim, de doença causada por pombo mesmo. Adriana, a gente já está nos últimos 3 minutinhos do nosso bloco, infelizmente. Tem mais alguma coisa importante no sentido do que você fez de lição de casa para a gente deixar aqui para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando em relação aos cuidados que a gente tem que ter para não ajudar, né, a proliferar tanta doença e tanta coisa? Só para a gente fazer um resumo aqui final, assim... Quando você vê algum bicho peçonhento, né, algum bicho potencialmente venenoso, né, em especial escorpiões, quando a gente pensa no nosso ambiente aqui mais urbano, ligue para 156, né, pensando aqui na cidade de São Paulo, que é o telefone da prefeitura, ou ligue para os bombeiros. Você está fora de São Paulo, pensa sempre nos bombeiros. Exatamente, né, que eles vão saber
de dar mais informações sobre como agir naquela situação. Porque às vezes você tem algumas recomendações que falam o seguinte, viu um escorpião, tenta pegar ele. Eu não recomendo isso, a não ser que você tenha um pouco de experiência com manejo. Porque às vezes você vai tentar pegar, sei lá, vai tentar matar barata lá, você toma uns tombos ali, mas às vezes o pessoal fala, captura o escorpião. Se você tem muita segurança para fazer isso, tudo bem, né? Tem algumas maneiras, algumas técnicas. Mas aí é exceção. É exceção. Tá. Né? Mas, a por regra exemplo, se eu ver um escorpião na minha casa, eu vou tentar pegar ele, porque eu já trabalhei com isso, mas a regra, liga ou para a prefeitura da cidade, sempre tem um telefone, né? Ou para o corpo de bombeiros, que eles vão saber indicar melhor. Eles vão falar, ó, fica aí, a gente vai retirar o escorpião, vai chamar o centro de zoonoses, alguma coisa para sua casa. Acho que é a melhor medida, tá? Não tentar mexer muito com ele. E sempre verificar ali, né, principalmente roupa, sapato ali, para ver se tem algum tipo de infestação. E só lembrando então, bichos, esses animais, esses insetos gostam de abrigo, alimento e água. Isso, exatamente. Então você que está em casa acompanhando a gente, tome, né, cuidado com esses 3 azinhos aí que chamam os insetos. Adriano, foi uma delícia essa nossa conversa aqui. Espetáculo, maravilha, gostei. E volte mais vezes. Eu quero agradecer ao professor Adriano Arruda, que é professor de Biologia do curso e Colégio Objetivo, junto com o professor Belinello. Barbaridade. Obrigada, professor. Como deve ser sua aula, hein? Deve ser uma delícia. Obrigado. Qualquer dia nós vamos sair daqui, vamos lá assistir lá. Toda quinta eu tô lá. Legal, Adriano, obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Bom, com o fim dos chamados empregos consolidados, entram em cena as novas profissões, onde o empreendedorismo ganha o protagonismo. Para falar sobre empreendedorismo das novas profissões, vamos conversar com o professor Marcel Aristides Ferrada Silva, que é professor adjunto dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unip. Muito boa tarde, professor, pela sua presença e pelo prestígio aqui no nosso programa. Obrigado pelo convite, um prazer poder dividir alguns conhecimentos. Isso mesmo. Professor, então vamos começar perguntando o seguinte, qual que é o contexto do empreendedorismo nesses tempos atuais? Bom, vamos considerar historicamente as grandes crises que tivemos na década de 70 e 80. Eles são geradores... Mundo ou Brasil? Mundo e Brasil. Tivemos a crise do petróleo, tivemos as crises econômicas, tivemos crises de credibilidade do sistema financeiro nos Estados Unidos, que nos afeta. E a partir daquele momento, então, os grandes empregos, os empregos em empresas multinacionais, principalmente, acabam sendo ceifados os cargos executivos. Né? Então, se nós começamos a ver que esses jovens hoje que estão com 19, 20 anos, eles são frutos dos pais dessas crises. Sim. Né? Se nós pensamos 75, 80, né? Que tiveram filhos com 25 anos, mais ou menos, então começam em 80 com um filho de 20 anos. Você tem um filho na década de 80, e aí esse menino está hoje com 20, 30 anos, por aí. Né? Então ele já começa com uma ideia de que o mundo corporativo não é um mundo tão confiável assim. Naquele mundo onde os pais foram criados pensando numa carreira de longa duração, onde eles depositaram o seu tempo, a sua energia, e numa crise qualquer, qualquer uma forma de expressão, mas numa dessas crises o pai perdeu o emprego sem a menor parcimônia. Os filhos não têm o mesmo ambiente do emprego dos pais. Já começa sendo educados naquela ideia de que essas empresas são injustas, portanto eu não vou querer apostar todas as minhas fichas numa organização que não me dá sequer o amparo necessário do que preciso, principalmente depois de algum tempo de ter dedicado a minha vida lá. Então deixei o convívio familiar, deixei o convívio com meus amigos, me dediquei absolutamente e completamente para aquela empresa. Esses pais e mães, né? Esses pais e mães. Isso é uma reflexão muito importante, por quê? Porque é uma visão, né? Muito interessante. Nunca tinha parado para pensar nisso. Porque é verdade, os nossos pais, né? Dessa geração que ele está falando dessas crises, achavam e tinham uma carreira, né? Uma carreira
carreira que era ali consolidada e de repente foram mandados embora. E esses filhos assistiram isso. Espera um pouquinho, meu pai não parava em casa, final de semana, minha mãe se dedicando. Eu fiquei sem pai nem mãe, fiquei sozinho porque eles se dedicaram à empresa e de repente foram dispensados assim. Não é isso que eu quero para mim. Perfeito. Eu ouvi isso da minha filha. Eu não quero isso para mim, no sentido de que eu quero seguir alguma coisa que eu tenha controle. Exatamente. Eu quero empreender. Eu quero ser a minha própria patroa, né? Minha própria chefe. Então você vê que executivos, de alguma forma bem-sucedidos, conseguiram acumular algum patrimônio e quando se viram aí com 45, 50 anos, né, se viram fora do mercado. Verdade. Né? Então não havia emprego, não havia oportunidade, e aí que começam os grandes, as franquias. Né? O grande movimento das franquias também se dá na década de 80. Olha que legal. Né? Então, esse indivíduo que teve uma carreira administrativa, ascendente, vertical, numa organização, ele começa, então, a pegar o dinheiro, procurar alguma coisa onde vai investir e se reinventar. Né? Quer dizer, o grande movimento de reinvenção do próprio indivíduo na forma de conseguir ganhar dignidade e renda. E usando o conhecimento dele, né? Perfeito. Né? Quer dizer, ele utiliza em benefício de si mesmo. As empresas e o mercado brasileiro perdem executivos, né? Com um grau de conhecimento altíssimo e perde. Né? Perde para o empreendedorismo. Perde porque esse indivíduo vai investir a sua energia numa empresa dele. Quando ele descobre, né, que a vida, né, que ele pode, de alguma forma, ganhar e ganhar muito bem, então ele não volta mais para o mercado de trabalho. Ele não volta mais para as empresas convencionais. E esse mundo, né, é que o filho nasce e acompanha esse crescimento da empresa do pai. Então nós já estamos falando aí de uma segunda geração do empreendedorismo. Sim. Porque você tem lá, né, as franquias, especialmente aqui no Brasil, né? Eu cheguei a trabalhar num programa que chamava-se TV Franchising e era a chegada das franquias no Brasil. Sim. E, no entanto, hoje eles já estão fazendo parte aí de um segundo momento, é isso? Sim. Então, há uma evolução do próprio sistema de trabalho, quer dizer, muitos ainda vão querer colocar como as franquias como não empresas empreendedoras, porque parte do pressuposto de uma ideia bem concebida e que já está dando lucro. Certo. Isso não é empreendedorismo, para alguns teóricos. Empreendedorismo seria uma coisa nova. Começar com algo novo ou com algum conceito onde ele possa aplicar alguma inovação. Tá. E nós sabemos que as empresas franqueadas não têm muita liberdade para inovar. Você tem que seguir aquele padrão. Tem que seguir um padrão. Via meio... Eu não sei se a palavra apropriada é essa, mas tem ali quase que uma cartilha. Uma cartilha, Sim, quase uma sim. escravidão ali para poder Exatamente. obedecer às regras. Então, né? essa geração já quer mais essa liberdade, quer ter o poder de decidir o que ele quer. Verdade. Né? E é claro, quer dizer, a grande diferença que nós vamos encontrar da primeira geração que se volta para isto, pós-crise, e essa geração está muito mais bem preparada. E aí nós estamos falando de que idade, professor? Nós estamos falando com o aluno, com o jovem, com quem que nós estamos falando quando o senhor diz esses... Nós estamos falando com o jovem. Com o jovem, nós estamos falando saindo da faculdade. Até mesmo quando ele entra na universidade, ele já começa a ter uma ideia de que ele não quer investir numa carreira administrativa. Ele não quer trabalhar numa empresa no mundo corporativo. No mundo corporativo. Né? Entendi. Então, o que vai acontecer? Tanto os jovens americanos quanto os brasileiros, eles começam a perceber que entrando numa empresa sem muita estrutura inicial, como foi uma startup, por exemplo, né, ele tem que aprender a fazer de tudo. Onde ele vai colocar toda a sua energia e criatividade. Onde ele é envolvido no processo de tomada de decisão. Então ele começa a perceber que tem um protagonismo. Ele começa a perceber que tem um projeto de vida, tem um projeto que está associado com aquilo que ele quer deixar como legado. Então ele se sente muito mais solto e liberto. É uma razão desse jovem hoje de criar uma história para a vida dele.
Então ele só vai embarcar numa viagem se fizer sentido. Não só no meio. Não interessa só a chegada. Os pais deles pensavam na chegada. Eles não estão mais preocupados só na chegada. Eles querem curtir a viagem. E agora, se a viagem não for curtida, do trabalho. Exatamente. E se não for curtida, ele nem começa. É verdade. É outro pensamento. É outro pensamento. Uma mudança de paradigma, né? Sem dúvida. Total. Agora, me fala da startup em si. Vamos explicar direitinho o que é startup. As startups começam com a ideia começam com uma ideia. Tá. Essa ideia precisa ser viabilizada. E precisa ter toda uma possibilidade de criar valor, não no sentido de também identificar mercados. Né? Então, ele vai se lançar em alguma ideia inovadora. Né? Uma ideia que já existe. Não necessariamente. É claro que se nós formos olhar o mundo, né? O mundo de uma maneira geral, você vê que algumas experiências bem-sucedidas na China estão sendo aplicadas no Brasil. Por exemplo? Né? A 99, por exemplo, de táxi, foi levada também para a China, e da China foi desenvolvido todo um trabalho que estão trazendo para cá. Né? Então, dentro de uma ideia, isso que eu estou falando, dentro de uma ideia, cria-se outra, é isso? Hoje, sim, nesse sentido... Isso é startup? A startup é início de uma empresa que tem como ideia criar um valor para a sociedade. Né? Tem que ter um valor para a sociedade, mas que agregue alguma coisa. Sem dúvida. Tá. Né? Então, o início do negócio, que tem muito a ver com aquilo que ele quer realmente contribuir e, de alguma maneira, deixar para as próximas gerações. Então, ele está pensando... nós vamos ver também, dentro das startups, o capitalismo social. Né? Criar uma empresa que possibilite, de alguma maneira... atender um número de pessoas na qualidade de vida, que vai ter envolvido a questão do meio ambiente, conceito do meio ambiente, da responsabilidade. O professor mudou tudo. Muda tudo. Então, assim, por exemplo, ele tem lá uma situação, por exemplo, que eu ouvi uma pessoa me contando sobre uma startup que ele criou. Simplesmente ele via o consumidor reclamando dos produtos. Ele, né, queixas e tal, não sei o que, de todos os produtos de um modo geral. E ele queria criar uma startup para ser o porta-voz entre a empresa e a pessoa que reclama, né? Então, ele criou essa startup, eu não acompanhei e tudo mais, mas achei assim, a partir de uma ideia, de uma questão que existe na sociedade, e você chega ali, a startup chega para resolver isso. O que nós vamos ver, na verdade, é uma diferenciação do empreendedor, né? Nós vamos ter um grande número de profissionais que se enveredam por esse caminho por uma questão de necessidade. Pela justamente a falta de emprego. Falta de emprego, 13 milhões de desempregados, enfim. Então, ele precisa, de alguma forma, criar algum sustento. Né? Então, nós temos o empreendedor por necessidade. E nós sabemos que a necessidade é a mãe de todas as invenções. Né? E aí você encontra um jovem que tem um nível de informação, de conhecimento, né? Que ele encontra um nicho onde ele pode explorar e ele vai no empreendedorismo de oportunidade. Ok. Essa é a grande diferença. Então temos empreendedorismo de necessidade. E o jovem mais de oportunidade, onde ele vê exatamente uma lacuna, né, em alguma área. Foi o que você falou, está faltando uma comunicação, essa oportunidade. E ele começa a aplicar. Quando nós começamos a discutir e vem o movimento das indústrias 4.0, né, você começa a identificar que tudo aquilo que você possa criar e que caiba num telefone celular terá sucesso. É verdade. O que não está nisto, para. Os aplicativos, você está falando? Os aplicativos. É diferente. Aplicativo não é startup, aplicativo é outra coisa, bem, né? Eu posso criar uma startup baseado num aplicativo que vai aproximar pessoas. Essa com essa. Essa empresa com essa empresa, a Manu com a Silvia, sem dúvida. Né? Quer dizer, professor, mas o senhor levantou uma questão aí que é para pensar mesmo, né? Quer dizer, o que não couber no telefone celular
não está dentro desse... Tá fora. Professor. Sim. Então, nós podemos até discutir as novas profissões. Quer dizer, acredita-se que num prazo de 20 anos, né, 50% de todos os cargos e funções que existem no momento deixarão de existir. 50%? 50% É muito, muito, hein, professor? É muita coisa. Né? Então, hoje, tanto o Bill Gates quanto o Zuckerberg estão discutindo, né, a questão de um fundo social de amparo, né, para essas pessoas que vão ficar sem emprego. Empregos. Porque a gente sempre está pensando, ou na maioria das vezes, um erro que a gente acaba até cometendo, de que só as pessoas não qualificadas ficarão sem empregos. Não é verdade. Pessoas que estão hoje no Vale do Silício também correm o risco de ficar desempregadas. Por quê? Por causa da tecnologia? Por causa da tecnologia. Mas sabe que fica... Só para fazer uma lacunazinha, uma parte, quer dizer, o Bill Gates, ele foi o responsável por tudo isso, né? Por essa transformação tecnológica no mundo. Ele está preocupado com o que está acontecendo e a consequência do que ele criou. Então ele já está pensando num fundo para essas pessoas que vão ficar sem emprego. Na verdade, de fato, provavelmente não se conhecia e nem se conhece as dimensões de toda essa transformação. Então, a ideia principal, e aí indo para a formação, né, na questão da educação, é criar e dar condições para as pessoas terem competências socioemocionais, dará conta de indivíduos se reinventar, né? de fazer com resiliência, né? Conseguir dar a volta e poder encontrar um nicho que eles poderiam explorar. Acredita-se que até o final de carreira de um jovem que começa agora, ele terá mudado 5 vezes de funções, de possibilidade de trabalho. Em quanto tempo isso? Durante o período de vida trabalho, útil, de vida profissional. Né? Terá mudado 5 vezes. Veja a mudança. Nossos pais entravam, principalmente aquela geração baby boomer, enfim, daí que vai, geração X, começa na ideia de que entra numa empresa e vai sair dela aposentado. Sim. Falava-se muito da estabilidade. De uns tempos, no meio de tempo, antes de chegar aqui, falou-se muito em estabilização. Já não é mais estabilidade. Ou seja, eu parto do pressuposto que eu vou continuar trabalhando para alguém, né? Desde que eu seja interessante para ele. E ele vai continuar trabalhando comigo, ou eu continuarei trabalhando com ele, se ele for interessante para mim. Né? Então, por isso, hoje tem a ver a questão do projeto de vida. Se o projeto da minha vida que eu planejei não está em convergência com o que a empresa me oferece, sinto muito. Vamos ser felizes, amigos, mas cada um para um lado. Professor, então o senhor está falando de um terceiro momento. Olha só, você está falando de estabilidade, estabilização. Sim. E agora o que vem depois da estabilização. Né? Quer dizer, é preciso pensar diferente. Se não tiver o contexto, se não interessar para as duas partes, não vai ter o emprego, o trabalho. Principalmente essa pessoa que entrou na empresa achando que vai se aposentar. Ela vai ficar, no meio do caminho, olha, pode ser que você não interesse mais para a gente. Só vai ficar quem interessar. Por isso que tem que estar sempre se renovando. Quem interessa? Quem que está sempre se renovando, alguém que está sempre voltando para os bancos acadêmicos, alguém que está, de alguma forma, com alguma certa inquietação intelectual, né? Onde ele vai buscar oportunidades. Porque nós falamos de empreendedores, né? Aquele que vai e se lança para o mercado criando alguma coisa de diferenciado, mas temos também dentro das empresas o intraempreendedor. Intraempreendedor. O que é? Né? É aquele indivíduo que, de alguma forma, não tem, por alguma questão particular, a vontade de se lançar numa carreira individual própria, né? Mas quer autonomia para criar condições dentro da própria organização, tendo todo o apoio, o respaldo financeiro e
enfim, de equipamentos para realizar esse sonho do empresário. Isso, né? Você fazendo movimento, né? Dentro do que aquilo que a gente está sempre querendo criar alguma coisa, né? Olha, vamos mudar o programa aqui, vamos inventar uma coisa nova. Silvia, mas acontece o seguinte, ele já está falando de um terceiro momento, pelo que eu entendi aí. Porque, olha só, você está falando antes da estabilidade. O cara começava a trabalhar no banco e queria se aposentar no banco. Sim. Tá bom. Segundo momento, ele queria a estabilização. Né? Que aí, assim, eu vou me renovar, vou mudar e tal. Agora, nós estamos falando de um outro momento. Nós estamos falando que se eu posso fazer toda essa criatividade, né, alçar nos novos voos e tudo mais, mas se isso não interessar para a sociedade, eu também não estou com o meu emprego garantido. Claro que não, né? Não é, professor? Me corrija aí se eu estiver errada. Na verdade, o que vai acontecer, né? Vamos chegar a algum momento que nós vamos estar envolvidos por projetos. O projeto tem que ser interessante para mim. Se ele vai trabalhar, se vai ser um projeto de 2 meses, vai ser um projeto de 6 meses, vai ser um projeto de 1 ano, né? Essa vai ser a nova relação. Provavelmente acredito que seja esta relação. Primeiro porque é possível que a gente tenha que abrir espaço para as pessoas trabalharem. Então temos que pensar que nós, até este presente momento, fomos extremamente competentes em excluir pessoas do mercado de trabalho. Tanto empresários quanto o governo, né? Com as medidas e políticas que têm adotado, eles têm contribuído para a extinção de algum mercado de trabalho ou para fechamento de novas oportunidades de trabalho. Okay. O que nós precisamos começar a debruçar é em criar novas oportunidades de engajamento, de desenvolvimento. De novo, vamos ter que repensar tudo isso. Talvez, como eu disse, 50% dos empregos que nós conhecemos hoje deixarão de existir, como também haverão novos empregos e novas oportunidades que nós não conhecemos ainda. O professor jovem hoje, né, que tem lá o pai que era advogado, ou o pai que era médico e tal, ou sonha alguma carreira assim dessa realmente linear ainda naquela primeira que a gente está falando, daquela primeira geração. Um conselho hoje para os jovens, já que existem várias profissões que vão desaparecer, o que tem que fazer? A gente já ficava confuso. Eu já ficava confuso com 17 anos lá atrás. Imagina agora. O que nós passamos por grandes mudanças ao longo da Revolução Industrial. Né? Então, o mercado agrícola, a industrialização, enfim, a mecanização de tudo isso começa a mostrar que as pessoas têm criatividade suficiente para encontrarem uma forma de sobrevivência. Não vai ser diferente desta vez, né? Nós vamos criar novas oportunidades de engajamento. O que nós precisamos é ter essa capacidade desenvolvida, criativa, né? Autoestima, autoconfiança para que a gente possa colocar esses projetos em funcionamento e buscar uma forma onde eu me sinta feliz. Em qualquer função que seja, em qualquer atividade que eu venha desenvolver. Professor, é isso, essa fala que o senhor tem diante dos seus alunos aí nos cursos de Ciências Contábeis e Administração? São os 2 cursos, né, que o senhor dá aula? Sim. Administração e Ciências Contábeis. E é isso, essa conversa, essa fala que o senhor dirige aos seus alunos, professor? Essa visão, né, de mundo. Exato. Sim, nós hoje estamos numa disciplina chamada Administração Interdisciplinar, estamos trabalhando exatamente essa questão da Revolução 4.0. Então, quais são os cenários que se avicinam, né? E de que maneira ele pode se preparar para dar conta dessa novidade. Então, nós temos que contribuir, não dando fórmulas, né? Olha, se existem ferramentas que você pode utilizar. A questão é, o que eu devo fazer diante de uma situação inusitada? Então, se preparar para essas questões que não têm resposta é a melhor contribuição que nós, professores, podemos dar. E devemos, de alguma forma, contribuir. Ensinar a pensar. Tudo que for repetitivo vai parar. Sem dúvida. Né? Tudo aquilo que não agrega valor deixará de existir. Tá. Né? Então, só repetição, apertar aquele botão, não precisa mais. Não vai precisar mais. Vai precisar da criatividade. Agências bancárias não vamos ter mais. Sim, cada vez menos vamos aos bancos. Né? Vejam, cada vez mais a área interna diminui, a área de autosserviço aumenta.
Exato. Aquela menina que está na cabine do pedágio te cobrando também não vai existir mais a partir do momento que ela vai vender o Conecta ou sistemas de conectividade, né? Não vão existir mais. Então elas estão trabalhando para um sistema que elas mesmas estão ajudando a extinguir. Entendi. Né? Então, só para a gente encerrar, uma profissão hoje, o olhar do jovem hoje tem que ser para quê? Para TI, principalmente? TI vai estar em movimento, muito embora que os programadores vão estar com o tempo também contado. Numa inteligência artificial, onde o próprio sistema vai criar soluções, eu não vou precisar mais ninguém programar. Ele vai ser mais intuitivo. Né? Ele vai buscar respostas e soluções. Claro que o lado criativo e da necessidade ainda vai ter aquela sinergia com o humano. Né? Acho que é aí que nós entramos no sentido da emoção. Emoção, a criatividade. É claro. Né? Porque a raiva, a frustração... Porque o robô não tem, né? Não tem. Essa parte né? a gente então, a raiva, a frustração, de alguma forma faz com que a gente busque alternativas e soluções. Exatamente. E aí a gente cria. O robô não vai ter isto. É verdade. Né? Mas assim, eu acho que o que fica também é que as coisas estão mudando, né? Os empregos estão mudando, né? As relações de trabalho também, elas estão se modificando, né? Hoje em dia você vai sentar com o dono da empresa e vai falar qual é o projeto que você tem para mim, né? Mais ou menos por aí. Que projeto você tem para mim? Mudou a coisa. Claro. Tem para ele e se interessa para a sociedade. Exatamente. Né? Se não interessar, ele pode gostar. Mas qual é o interesse que tem para a sociedade, né? Esse lastro é que cada vez mais acaba sendo exigido, né? Cada vez mais as pessoas começam a investir mais em empresas que são socialmente responsáveis também. Aqui não adianta ser, tem que também parecer ser. Muito bem. Professor, que aula! Obrigada, foi ótima a entrevista. Muito obrigada. Quero agradecer ao professor Marcel Aristides Ferrada Silva, que é professor adjunto dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unip. Muito obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos. Agradeço o convite a todos os ouvintes e fico à disposição. Muito obrigada. Rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Tem mais aí. Aqui existe um universo que se descortina para os adolescentes, sobretudo os que saem do ensino fundamental. Os alunos vão para o ensino médio e serão cobrados pela performance. É uma transição emblemática, uma mudança de fase. É verdade, um fechamento de ciclo e início de um outro mais próximo da realidade, que é enfrentar os desafios do mercado de trabalho, escolher a profissão que irá seguir. E muitos jovens sofrem com essa pressão e podem até cair em depressão. Exatamente. E como identificar essa fase ou sintomas da ansiedade e depressão na adolescência? Como ajudá-los a superar esse momento? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com Cláudia Tavares dos Santos Ruge, que é coordenadora auxiliar do curso de Psicologia da Unip. Cláudia, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. E pelo prestígio ao nosso programa, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço. Cláudia, essa fase, nós estamos falando do aluno que está saindo, ou do aluno, do jovem, de um modo geral, que está saindo do ensino fundamental 2 e indo para o ensino médio. E aí as relações mudam. Mudam bastante as relações, né? Primeiro, a questão que o aluno ele vai pensar nessa mudança, nessa transição do ensino fundamental para o ensino médio, é a sua escolha da sua identidade vocacional. Isso é um fator já de bastante ansiedade. Além da própria fase que ele está passando, da fase da adolescência, que tem uma série de modificações, né, corporais, as modificações afetivas, as relacionais também, que a gente tem que considerar nesse momento desse processo. Então, ele também tem um distanciamento, muitas vezes, da sua própria família, que às vezes ele não percebe, mas ele se distancia porque ele vai se identificar com os grupos de amigos, e aí esses grupos que vão fazer parte da vida dele, tem maior importância, é o momento que os pais estão um pouco mais errados, né? Sim, e aí na visão deles, e eles estão aí mais certos das suas escolhas e enfim, mas é uma fase de bastante ansiedade e que pode sim vir acarretar algum outro transtorno psicoafetivo. E essa mudança, né? Quer dizer, vamos analisar bem a adolescência. A adolescência vai de quando a quando? Quando que
Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a adolescência começa com 10 anos e finaliza com 19 anos. Então, tem vários teóricos a respeito dessa fase, desse período de transição, né? Da adolescência, que ele vai deixar de ser criança, ele deixa a infância e ele vai partir para o mundo adulto. E, na verdade, ele não é nenhum e nenhum outro. Ele vai aprender né, as novas condições, porque ele também tem toda uma questão de maturidade do próprio sistema nervoso para isso. Que está ali, está sendo transformado nesse momento, que é o momento justamente que ele tem que decidir. É o momento que ele passa, sei lá, do aconchego do ensino fundamental para o ensino médio, que né, já vai para o cursinho, já é outra visão de mundo, como eu falei aqui na abertura. Então, é uma mudança que não está numa fase apropriada? Não está na fase apropriada, acho que é meio delicado em falar, mas é uma fase que vai causar para ele reflexão sobre a sua vida, a reflexão sobre a sua identidade profissional. Então, quem eu vou ser? E é como se essa identidade profissional, vocacional, tivesse fundido a sua própria identidade como pessoa. Né? Então ele fica bastante ansioso, às vezes desesperançoso, às vezes ele se sente fragilizado, às vezes o desempenho dele no ensino médio já não corresponde ao ensino fundamental. Por quê? Porque quais são as exigências que são diferentes? Claro que depende de cada estrutura, de cada escola, de cada ensino. Mas muitas escolas, muitos colégios, no ensino fundamental, eles têm muito trabalho, por exemplo, associado à nota de prova. Né? E aí no ensino médio já não. Ele tem somente a nota de prova. Então ele tem que empenhar muito mais, se estudar muito mais. E ele está sendo preparado para um vestibular. Sim. E ele pensa nisso. Né? A gente tem uma porcentagem grande de mais do lado bom ou do lado ruim? Pessoas, jovens que passam por essa fase com mais tranquilidade, ou é mais normal ter essa ansiedade e muitas vezes causando depressão? A ansiedade faz parte do ser humano e ela é importante. E não porque para muitas nunca, vezes né, não para. É um fator motivador para muitas coisas, né? Então você está na expectativa, você está na ansiedade. Então tem um fator motivador, a ansiedade. Mas as pesquisas revelam que cerca mais ou menos de 10% dos alunos apresentam algum tipo de transtorno psiquiátrico nesse período do ensino médio. No período do ensino médio, não, desculpa, mas é no período da adolescência. Tá. Pode apresentar algum tipo de transtorno. E aí tem várias questões que estão associadas. Do apoio familiar, que é um dos principais, né? Se sugere que esses pais conversem com os seus filhos, escutem os seus filhos, ouçam as suas emoções, né? Os seus sentimentos a respeito de toda essa transição da sua fase de vida, que eles estejam de fato juntos, né? Uma conversa. É importante também os pares. O namorado ou amigos, enfim, também é bastante importante. Então, existe a decepção, muitas vezes, com os seus pares, às vezes uma quebra de um relacionamento ou uma briga, que também isso pode levar e propiciar a uma alteração emocional, né? Uma manifestação psíquica, como a ansiedade e a depressão. Então, tem uma série de questões, e a identidade vocacional é bem forte, porque ela está ali embutida naquele adolescente que ele acha o que eu vou ser e aquilo vai representar ele no futuro. Agora, é um período mais vulnerável? É um período mais vulnerável. Porque ele está em formação, no próprio sistema nervoso, a gente tem algumas conexões com o lobo frontal, ele ainda está em formação. Né? Não que o sistema nervoso não está formado, mas ainda as conexões neuronais ali estão se estabelecendo. Ainda está em formação ainda? Sim. Então nós estamos falando aí de 10 até 19 que você falou. Isso. É importante salientar isso, né? Essa questão, essa mudança neurológica, né, no adolescente. Tanto é que há muito índice de uso de droga na adolescência. As meninas sofrem mais que os meninos, né? As estatísticas mostram que as meninas sofrem muito mais de depressão e ansiedade do que os meninos. Por quê? Porque elas são preocupadas com o status dela, o status social dela.
né? O corpo, se ela é assim, a primeira ali da escola, ou se ela não é a primeira da escola, se os meninos olham ou não olham, se ela é aceita ou não é aceita pelo grupo das meninas. Então, as meninas têm muito mais essa preocupação. Os meninos é um pouco mais de disputa, de aparência, não de aparência física, mas assim, disputa se é um bom jogador de futebol, ou se ele tem uma aparência física um pouco diferente, eles também já tiram mais sarro, né? Fazem bullying. É diferente a relação entre meninos e as meninas. Bem diferente. Então, isso é também um outro fator que leva esses adolescentes a um quadro de ansiedade e depressão. E você falou coisas importantes, quer dizer, tudo isso, o uso principalmente muitas vezes de álcool, enfim, numa fase em que está sendo formada ainda a parte neurológica, e por isso que pode causar essa consequência, esse efeito colateral isso. que acaba ficando cada vez mais grave e levando isso para a fase adulta. Para a fase adulta. Ou, isso que eu ia falar, ou para por aí, isso é resolvido, é uma fase que é retirada, é um recorte mesmo. Assim, como eu falei, né? A gente, às vezes, apresentar um humor depressivo, apresentar algumas características de ansiedade, faz parte, né? Dependendo das situações, do que acontece na vida. A questão é a persistência disso. Então, esse humor depressivo, ele já dura mais que 2 semanas, a gente tem que ficar bem atento. Atento aí, você está falando da escola e dos pais. Os pais e a escola. O jovem está com humor depressivo. Isso. Mais de 2 semanas? Mais de 2 semanas. Mais de 2 semanas. Atenção. Ligou o amarelo. Mas o que é o humor depressivo? Está de mau humor o tempo todo? Não, é assim. Ele busca o isolamento, a solidão, o desempenho escolar dele cai. Tá. É bastante importante isso. Então, ele vai não mais ter o contato mais direto com os amigos. Ele vai buscar muito mais ficar sozinho, ficar no quarto dele. Ele já não quer muito contato familiar. Então, a família sai. Eu não quero ir. Então, ele fica lá no quarto. Isso e a família toda sai. As pessoas acham, isso é coisa de adolescente. Não é. Então, não é. Tem que... Olha, eu acho que temos que fazer um recorte a isso. Isso está importante, professora, falar isso. Tem algumas coisas que são naturais do adolescente, mas se isso é uma persistência, isso é contínuo, ele tá lidando dessa forma sempre, aí atenção. Tá. Porque às vezes o adolescente ele se isola mesmo, né? Ainda mais agora com o uso da internet, esse Netflix da vida, essas séries, ele fica lá. Essas coisas maravilhosas que você está falando. Eles ficam lá voltados que nós adoramos. No mundo deles, né? Eles ficam mesmo. Só que quando eles buscam muito isolamento, aí eles apresentam irritabilidade, agressividade. São outras características que também eles vão apresentando, a gente tem que ter muita atenção. Porque o professor até tem o próprio vocabulário deles, né? Já vem assim, tá um tédio. Você vai no... Né? Exatamente. O tédio... Como é que foi o almoço na vovó? É um tédio. Não, e nem querem participar. Não querem. Porque você fala desse apoio familiar, é fantástico. Só que eles não querem um apoio familiar. Aliás, não querem, se puder, não ficam nem com a família nessa fase. Né? Vão obrigados. Trazer ele pra junto. Vão aqui, fica aqui, entendeu? Tá ali, mas tá de corpo apenas, né? Não tá totalmente. Porque a gente considera natural. Então, é isso que eu quero saber, como trazer. A gente tem que buscar fatores motivacionais para eles. Infelizmente, não dá para a gente trazer eles para o mundo adulto de imediato, né? Talvez o adulto, esses pais, vão ter que entrar um pouco nesse mundo do adolescente. Então, do que o adolescente ele gosta? Então, ele gosta de determinado filme, vai no cinema com seu filho. Ele gosta de comer comida japonesa. Então, vamos no restaurante japonês, sabe? Entrar no mundo dele. Ele gosta de jogar futebol, vai lá assistir seu filho jogar futebol. Ele gosta de, sei lá, a menina gosta de passear no shopping, vai lá passear com a menina no shopping. Então, algumas coisas entrar no mundo desse adolescente. Claro que ele não vai ficar 24 horas ligado a esses pais, mas a gente pode trazer um pouco mais eles próximos da gente. Mas você sabe que eu fazia isso com a minha filha, né? Eu sabia que ela gostava de comida japonesa. Então, ela estava enfiada lá no quarto. Isabela, vamos fazer. Aí eu falava, que tal uma comidinha japonesa? Ela pulava. Então, você tem que fazer. É isso aí. É uma troca, ela ia toda feliz, entendeu? Agora, quando esse adolescente, ele já perde até o interesse por isso, né? Então, vamos dizer que ela... Não, eu não quero ficar aqui sozinha. Não, me deixa.
Então, sabe, aquela agressividade, um pouco mais reticente, já não quer mais saber de fato desses pais, aí a gente tem que ter mais atenção. Né? E aí faz o quê? O pai faz o quê? Bom, primeira coisa é proporcionar a esse filho que ele converse, né? Conversar de fato. Tem uma questão interessante. O adolescente, quando ele está deprimido, às vezes, por mais que a família dê esse suporte emocional, o adolescente ele percebe que esse suporte afetivo é pouco. Como assim, Cláudia? Ele não percebe que os pais estão dando atenção para ele, ele acha que os pais não estão dando atenção. Quando ele está numa manifestação de depressão, né? Então ele sente que esse suporte desses pais é muito pouco. Você vai perguntar para ele: seus pais estão com você? Você conversa com os pais? Não. Aí você atende os pais, você conversa com os pais falam: não, a gente conversa, a gente quer conversar, mas ele não quer. A gente quer chamar, mas ele quer ficar no quarto, ele quer ficar isolado. E ele sente como sendo que os pais não estão dando atenção. Mas você vê o que efetiva. Você falou, o pai está tentando e o filho está reclamando. Esse é o grande problema hoje em dia entre os pais. E esse ato faz o quê, professora? Então, a gente tem que tentar o máximo possível estimular esse adolescente. A gente não tem que deixar. E sabe que é um dos grandes aliados que ajudam a gente nisso? São os próprios amigos, as redes sociais dele. Então, quem são esses amigos dele? O que esses amigos fazem? O que eles têm percebido? Então, os pais também têm que se aproximar dessa rede de amigos desse adolescente, né? Além do que, a escola também pode participar nisso. Rendimento escolar, que você falou, né, o rendimento escolar. Perceber que o aluno está isolado, perceber que o aluno está desatento, porque uma das outras consequências da depressão é a dificuldade da sustentação da atenção. E se ele não sustenta a atenção dele, ele tem mais dificuldade de memorizar. E se ele vai ter mais dificuldade de memorizar, a aprendizagem cai. Então, também tem que ficar atento a isso. Então, se a escola consegue propiciar, por exemplo, uma roda de conversa, se ela percebe aquela sala tem um aluno meio isolado, que não está interagindo mais tanto, pouco está adaptado àquele grupo, porque às vezes é um aluno novo que está na escola. Se puder fazer uma roda de conversa entre esses alunos, se tiver um mediador, né, de preferência que seja um psicólogo mesmo, seria muito interessante isso. Casos, Cláudia, de suicídio. Sim. Então está chegando ao extremo. Sim. Crianças de 10 anos, 12 anos, nós não estamos falando de adolescente de 17, 18, está passando mesmo do fundamental para 17, mas nem 17. Então, mas tem essa transição aí, que é o assunto de agora, mas crianças pequenas estão fazendo isso. Quer dizer, também tem aquela coisa de ficar no quarto fechado, de ficar o amigo à internet. Então, é uma situação preocupante que os pais estão reféns, porque eles estão acuados, né? E tem uma mudança muito nesse perfil familiar, né? As famílias estão muito mudadas. Então, às vezes os pais separados, um outro parceiro, ou ainda a constituição familiar, o adolescente mora com o avô, com os avós, ou às vezes com tios. Então, tem toda essa mudança familiar que também é importante, né? Mas tem que ter esse olhar mais de perto para o adolescente. A gente acha, não, deixa ele estar lá sossegado, então deixa ele lá. A adolescência passa. Isso passa, isso é uma fase. Né? Tem que ter atenção, tem que ter cuidado com o que ele está olhando nesse celular. Né? O que ele está fazendo nesse celular. Quem são os amigos? Quem são esses amigos? É importante, bem importante. Agora, essa fase eu queria salientar. Ela não pode extrapolar quanto? Essa fase de isolamento, de humor depressivo, 2 semanas. Passou de 2 semanas, os pais já têm que olhar e a escola também tem que ajudar. Tem que ajudar. Tem, porque é uma rede social. É a rede social, quando a gente fala, a rede social de apoio, quem são? É a escola. A escola. Quer dizer, primeiro os pais, obviamente, primeiro os pais. Os pares, se existir os pares, como, por exemplo, algum amigo mais próximo ou até mesmo namorado, né? E a escola. Eu acho que são eles têm que trabalhar juntos, né? Nessa rede para ajudar esse adolescente. Porque a gente tem ideia que a depressão é aquele paciente, aquele aluno que só fica isolado, aquela pessoa que só fica isolado, entristecida, cabisbaixa. Não, às vezes ele está feliz, às vezes ele está lá no meio, está rindo, está dando gargalhada. Como às assim, vezes ele está ansioso. Eu ia até ansioso. perguntar isso A ansiedade muitas vezes antecede a depressão.
existe a depressão ansiógena. Então, muitas vezes, a depressão antecede... a ansiedade antecede a depressão. Ele tá ali ligado, tá falando com todo mundo, mas tá ele ali ligado e tal, mas algo não tá bem. Então, às vezes, ele vai e se isola. Aí ele vai e se retira. Os amigos percebem. Os amigos são a melhor fonte de saber quem é o teu filho. Isso, que bom se ele tem amigos, né? Porque às vezes se não tiver amigos, então... Não, mas em geral tem. Em geral tem. Mas isso que ela levantou aqui é importante. Quer dizer, sempre os amigos são próximos, são fontes junto, sabe? São fontes de água limpa. E outra coisa importante também, não é só aquele indivíduo que está quietinho, ou está chorando, ou está fechado dentro do quarto. Isso. Muitas vezes é o que está aparecendo mais, é o mais agitado, e ele pode estar com depressão mesmo assim. E assim, os pais percebem, os pais conhecem o seu filho, né? Ele sabe como é que vem essa criança lá das fases da infância, na transição ali na puberdade, chegou na adolescência. Ele sabe como que é. Ele sabe se houve uma mudança drástica ou não no comportamento daquele filho. Porque às vezes muda padrão de sono. Importante. O adolescente dorme bastante, dorme até importante justamente para a formação do lobo frontal, por isso que ele dorme bastante. Ah, é? É. Que legal. Mas às vezes o padrão de sono muda, ou às vezes ele dorme muito ou ele não dorme nada, né? Apresenta insônia. Padrão da alimentação. Às vezes come muito e às vezes não come nada. Então a depressão, ela tem essas alterações, esses contrapontos muito importantes, sabe? Muito graves. Então é tudo ou nada. Então, dorme demais ou dorme de menos? Come demais ou come de menos? Então, a gente tem que também... São sinais que a gente vai olhando no padrão do seu filho. E que salta aos olhos dos pais, né? Porque os pais ali que estão acompanhando já pode notar isso. Então, assim, você vê, durou mais de 2 semanas. Já é um ponto. Essa questão, tá comendo demais, tá dormindo de menos. O que está acontecendo, né, O que está acontecendo? E trazer ele para perto. Abrir a possibilidade de ele conversar. Né? Se está percebendo que ele já está... O que aconteceu, meu filho? Como que tá? Na escola, tá com dificuldade? Suas notas caíram? Vamos lá, vamos junto. Né? Porque, assim, muito depende, claro, da expectativa de cada pai. Né? Tem pais que cobram muito dos seus filhos no sentido de rendimento escolar. É né? errado cobrar muito dos filhos? Então... eu acho que cobrar tem que existir a cobrança. Né? Porque ninguém nasce sabendo, a gente tem que aprender. Regras, normas, enfim, claro. Mas as exigências, às vezes, extrapolam muito. Então, tem pais que não admitem que o filho não tire 9 e 10, né? Tem pais que, tá na média, tá indo, tá sendo aprovado, tá bom. Mas qual que é o equilíbrio disso daí? Sempre o equilíbrio é o melhor, né? Porque sempre o equilíbrio é o melhor. Se você cobra muito, você está cobrando muito. Se você não cobra, se você cobra... então você tá na média, filho, tá bom. Hoje em dia tá na média, tá bom? Não é tá na média, tá bom. Mas eu acho que tem que existir, assim, um certo reconhecimento na forma como isso é cobrado. Né? Então, por exemplo, tem pais que falam: você não vai ser nada na vida. Bom. Você não faz nada. A única coisa que você faz é estudar. E você não estuda. A gente tem que cuidar. A forma como você fala, a forma que você cobra. Eu acho que cobrança tem que existir, sim. Né? Eu acho que padrões têm que existir. Tem que existir rotina nesse adolescente. Então, ele tem que ter uma rotina. Ele tem que saber o horário que ele tem que estudar, o horário que, sei lá, é importante fazer um esporte. Então, o horário que ele vai para uma academia, ou ele faz algum outro esporte que ele goste, ou que ele faz línguas. Enfim, eu acho que tem que existir uma rotina. Não dá para deixar assim, leva a vida do jeito que você quer. Tem que ter uma disciplina, não tem, Cláudia? Tem que ter uma disciplina. Porque às vezes os pais deixam os filhos fazer, não, meu filho que escolhe, meu filho... Não, parece que eles pedem a nossa disciplina. Tipo, não, eu quero assim mesmo. Pedem tem limite. Que ser assim. Eles pedem limite, eles querem. Limite. Porque essa questão de você colocar limite, eles se sentem cuidados por isso, né? Algumas pesquisas até falam sobre isso, que eles se sentem mais seguros quando os pais impõem limites. Claro que esses limites tem todo também uma questão dos limites, né? Porque também você não vai deixar teu filho absolutamente responder por nada, não fazer nada. Não, você vai deixar ele fazer algumas coisas. Mas eu acho que tem tudo as suas fases.
Então ele tem 12 anos, o que ele pode fazer com 12 anos? Se ele tem 15 anos, o que ele vai fazer com 15, 17? O que ele pode fazer com 17? Né? Então, acho que esses limites... tá bom, meu filho tem 15 anos, se ele quiser pegar o carro e aprender a dirigir, ele pode. Será? Acho que não. Será que dá para largar? Sim, não dá para largar. Esse equilíbrio. Não é o momento. Ele pode sofrer um acidente, pode prejudicar outras pessoas. Então, toda essa questão de limite tem que pensar sobre isso, né? A idade cronológica que esse indivíduo tem, a maturidade que ele tem, para ele assumir as suas responsabilidades. Então, por exemplo, a partir desse aluno, né, que ele também no ensino fundamental, ele é extremamente cuidado pela família, né, pelos pais, rendimento escolar e tal. Chega no ensino médio, há um afastamento coisa mesmo. Um pouco mais solta, né? Não, até a responsabilidade é sua. Né? Então, ele vai ter que começar a se virar, começar a olhar sozinho. E, às vezes, ele precisa daquela cobrança. Estudou? O que você está vendo? Está com dificuldade? E, muitas vezes, eles são deixados mesmo. Às vezes, pela própria rotina. Como eu falei, a dinâmica familiar mudou muito. Hoje, os pais trabalham. Ambos trabalham. É muito difícil você ter uma família que a mulher, que a mãe não trabalhe, né? Verdade. Normalmente a mãe trabalha, o pai trabalha e esses filhos às vezes ficam muito sozinhos. Mas eu acho que para o acolhimento, para o amor, não há contraindicação, né, professora? Com certeza. Com certeza. Verdade, tem que cuidar. Eu quero agradecer a professora Cláudia Tavares dos Santos Ruge, que é coordenadora auxiliar do curso de psicologia da Unip. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Obrigada a atenção de vocês. Muito obrigada. Cláudia, foi ótimo. Obrigada. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Até já. Vamos agora ao nosso bloco de notícias com os principais destaques da Unip e do Colégio Objetivo. Aqui com a gente o aluno João Guilherme, o nosso repórter JG. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Bom? Bem aí. E a jornalista Alessandra Neri. Obrigada pela sua presença mais uma vez, Alessandra. Olá, tudo bem? Tudo bom? Uhum. E quais são os destaques de hoje, Alê? O destaque é uma dica para quem precisa da ajuda na hora de preencher a declaração do Imposto de Renda 2018. A Unip, Universidade Paulista, oferece esse serviço. O curso de Ciências Contábeis da Unip realiza gratuitamente o atendimento à população para a elaboração da declaração do Imposto de Renda. Pessoa física. Quem estiver interessado, no próximo sábado, dia 6 de abril, haverá atendimento na Unip das 9 da manhã à 1 da tarde. Eles devem levar alguma documentação para fazer esse trabalho? Sim, a papelada de sempre. Informe de rendimento das fontes pagadoras e dos rendimentos financeiros fornecidos pelos bancos, relação de dependentes dos respectivos CPFs, comprovante das despesas médicas do contribuinte, das despesas escolares, caso tenha carro, número do Renavan, documentos do imóvel, cópia da última declaração e do recibo de entrega, RG e CPF. Quais os campi da Unip que estão oferecendo esse serviço, Alê? Na capital, o atendimento será realizado nos campi da Unip Alphaville, Anchieta, Chácara, Santo Antônio, Unip Cidade Universitária, Marquês de São Vicente, Norte, Paraíso, Pinheiros e Tatuapé. No interior, na Unip Araraquara, Assis, Campinas, Jundiaí, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. Atendimento também em outros estados, na Unip Brasília, Goiânia e Manaus. Verifique os endereços no site unip.br. Dos alunos do curso de Contabilidade e Imposto de Renda, passamos para a Atlética da Unip. Certo, Alê? Isso mesmo. A Unip acaba de receber o troféu Eficiência de 2018. O prêmio Melhores do Ano é concedido pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário, a CBDU. Atletas e instituições de ensino superior e federações estaduais são homenageadas pelo desempenho. A cerimônia foi realizada em Brasília. A Unip foi a primeira colocada entre 293 instituições de ensino superior. Com o resultado, a Unip ampliou sua vantagem como maior vencedora do esporte universitário nacional, desde que o prêmio foi criado em 2009. Além de receber o troféu Eficiência,
Vários alunos da Unip também conquistaram o prêmio máximo. É a quinta vez já que ganha, né? Tá ganhando tradição, sempre. né? Porque tem muito cuidado aqui na Atlética da Unip. Sim. Muito cuidado, né? O Rouba tá ali. Firme, entendeu? Tem até um livro que ele mandou pra mim, obrigada. Lindo, com todos os grandes feitos e conquistas O Rouba faz um trabalho muito interessante na Unip, né, sim, Alessandra? Muitos anos já fazendo isso e foram premiados aí em Brasília. Você conhece a Atlética, sim, viu? Bacana. A gente marca disso. Parabéns, alunos, parabéns à Atlética da Unip. Da Unip, agora vamos para as notícias do Colégio Objetivo. O sucesso do Colégio Objetivo na Olimpíada Paulista de Física, realizada no ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, é pauta do nosso programa. Isso mesmo, JG? Sim, parabéns aos alunos do Colégio Objetivo premiados na Olimpíada Paulista de Física, a OPF. Foi um sábado repleto de emoção, certo, Alê? Sim, foram 44 medalhas e a conquista de 2 importantes premiações presenteadas aos alunos do ensino fundamental e ensino médio pelas melhores notas da OPF. Roda VT1. Os alunos Alessandro da Cunha e Levi Abiel Henrique Pessoa conquistaram medalhas de ouro e foram homenageados na cerimônia com 2 prêmios máximos da competição. Alessandro ganhou a medalha César Lattes pela melhor nota do ensino médio. Levi Abiel, aluno com melhor nota do ensino fundamental, conquistou a medalha Shigeo Watanabe. A solenidade foi realizada no ITA, em 30 de março. No dia, os 147 melhores alunos em física do ensino fundamental e do ensino médio do estado de São Paulo foram premiados. O Objetivo conquistou 44 medalhas, 18 de ouro, 12 de prata e 14 de bronze. A OPF sempre é um momento repleto de muita emoção, porque somente na cerimônia é divulgado o resultado dos alunos. A OPF reuniu na primeira fase 15 mil alunos de escolas particulares e públicas do estado de São Paulo. É uma festa muito bonita, né, Alessandra? Alessandra que esteve lá, é um feito... Olha lá, o nosso Danilo, não é? É sempre um grande prestígio para o Objetivo participar desse evento todos os anos na ITA, lá em São José dos Campos, né? Fala um pouquinho mesmo, ali. Os pais comparecem em peso, uma celebração assim, muito aguardada pelos alunos, né? A gente, tradicionalmente, é uma das escolas que mais tem o número de medalhas, então esse ano foi... Né, mais uma vez a gente conseguiu esse feito. Não decepcionamos. Não decepcionamos. Os alunos, né? Que bom. E que mais? Qual é a nossa próxima notícia, JG? Vamos falar de aulas lúdicas. Com jogos e brincadeiras, as crianças têm um aprendizado prazeroso e enriquecedor. E isso é possível até em aula de matemática, Alê. Isso mesmo. Nas aulas de... aula de matemática pequenos, lúdica? Hein? Lúdica? Onde isso? Não. Acho que assim que é mais fácil, Você né? teve aula de matemática Eu nunca lúdica? tive. Também não. Também não. Vamos lá, Alê. Sim, nas aulas de matemática do Colégio Objetivo são propostos diversos desafios às crianças, que possibilitam uma participação mais ativa na construção do conhecimento. A turma do primeiro ano do ensino fundamental está aprendendo sobre sequência numérica. A professora Cida vai explicar a atividade realizada com as crianças. Roda VT2. E o vovô Gustavo está pedindo ajuda para vocês também. Olha só. O vovô Gustavo tem vários ninhos, porque ele tem muitas galinhas lá no sítio. Só que são tantos os ninhos, mas tantos os ninhos, que ele não consegue numerar cada um deles. Então, para ajudar o vovô Gustavo, vocês vão desenhar os ninhos e a gente vai numerar, tá? Na sequência dos números, combinado? Vamos lá? Nós trabalhamos matemática nessa aula e trabalhamos especificamente sequência numérica. Não para que eles decorem, né, e simplesmente falem oralmente, mas entender o número antecessor, o número sucessor. Então, por isso que eles trabalharam primeiro com cartelas, né, desenhando, colocando os números, e depois na ficha, que é para fazer o registro e ver o aprendizado deles, né? Mas ninguém, é muito lindo. Mas ninguém contou que era com a professora Cida, né? Que você vê, a Alice dá noções
e vai começar. Eu fiquei imaginando. Ela conta toda uma historinha para depois chegar na questão da matemática. Si, eu fico pensando, JG, assim, elas ali ensinando para aquelas crianças ali, com aquela idade, nós estamos falando ali de 5 pequenininho, por isso que a gente não lembrava, JG. Sim. E eu acho que você trazendo esse jeito mais tranquilo, lúdico também, com atividades que não sejam mais, como se diz, trabalhosas, sabe? Eu acho que desse jeito, eu acho que até faz as crianças aprenderem. Eu acho que trabalhosas elas são, né? Sim. Só que é de uma maneira assim mais descontraída, né? Sim. Então facilita. Mas você tá falando que a criança já não fica dessa idade com raiva de matemática. Exatamente. Eu acho que cria uma forma de... Porque sempre é o começo que é a primeira impressão. A primeira impressão que fica, né? Então, se você não gosta de matemática com 13 anos de idade, quando você começa a aprender com 20 anos de idade, você não vai gostar. Não, então, já fica com implicância. Exatamente. Então, eu acho que quando você entra de uma forma mais tranquila, na hora que você chegar na que as pessoas acham mais difíceis, e a maioria das pessoas acham mais chata, verdade. as pessoas já vão gostar, porque sabem que faz parte do processo. Ai, JG eu não gostei nunca. Mas é que olha, você não teve todos os processos, mas nunca gostei de matemática. Já fez a matemática lúdica? Não, você teve aula com a professora Cida? Não, teve, então. Tá explicado, professora Cida, por isso que eu não gostava. Bom, qual é o nosso próximo assunto? Vamos falar de circo? É isso? Mesmo. Na quinta-feira passada, exatamente no dia 27 de março, foi celebrado o Dia do Circo. A data é uma homenagem ao nascimento do palhaço Abelardo Silva, conhecido como Piolim. O circo passou pela história de todas as expressões artísticas do país. Ajudou a formar o teatro, o cinema, a televisão, a música e o rádio brasileira. As crianças do período integral do Colégio Objetivo participaram de uma tarde especial, repleta de atividades e brincadeiras especiais. Rota VT3. As atividades desenvolvem a criatividade, coordenação motora e valores como alegria, cooperação e amizade. As crianças colocaram adereços para compor o figurino das personagens. Ai, que bonitinho. Mágica, malabarismo, equilibrismo, palhaçadas, dança e muitas brincadeiras fizeram parte da programação. Dança das cadeiras estimulou a agilidade, as malabares trabalharam o equilíbrio, a brincadeira da boca do palhaço alegrou e divertiu a festividade. Elas também assistiram a um show de mágica apresentado por professores e participaram de uma baladinha com direito a jogo de luzes e muita animação. Olha só! Muito bonitinho, né? A gente pegou esse jornal, nós estamos nos dedicando à parte também infantil, né? A importância do início, né, Alessandra? Com certeza. Olha essa só. parte lúdica toda. E o circo, né? O circo proporciona esse momento lúdico para a criança mesmo, né? O colorido, a fantasia, são todos... A alegria. Alegria. Você gosta de circo, JG? Gosto muito. E eu acho que falta circo hoje em dia no mundo, né? Ai, que bonitinho. Eu acho que o Objetivo tá trazendo essa cultura. Que hoje em dia tá virando uma cultura antiga o circo, né? Porque a gente não vê tantos circos no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil. Estão resgatando, né? Exatamente. Estão resgatando o circo. Que eu acho que não pode morrer, não. Muito bem, isso mesmo. Bom, do circo agora vamos para dança. Semana passada nós apresentamos as aulas de balé, ministradas aos alunos do Objetivo em parceria com o Cisne Negro. Hoje vamos falar do street dance. É isso, Alê? Isso mesmo. A dança é uma importante aliada para desenvolver a criatividade, a coordenação, a consciência corporal, o ritmo, a agilidade, a flexibilidade e o fortalecimento muscular. O street dance nasceu nos Estados Unidos e ganhou muitos adeptos. A modalidade é baseada em um conjunto de estilos de danças, entre elas o funk music, hip hop, o break e o house dance. Vamos ver a entrevista com o professor Henrique Bianchini, que vai falar sobre as aulas do Street Dance do Colégio Objetivo. Roda VT4. Hair to the back, hat to the front, Weezy and baby. Com as aulas de Street Dance, o nosso plano não é necessariamente formar dançarinos ou fazer com que essas crianças detenham um domínio gigantesco dessas linguagens, mesmo porque nós não temos tempo hábil para que isso aconteça. Então nós usamos a dança como ferramenta para o desenvolvimento integral desses estudantes, desde a parte motora, contando com o desenvolvimento de coordenação, de consciência espacial, até a parte de sociabilização e todas as outras
possibilidades de engrandecimento que estão envolvidas com o acesso a uma cultura estrangeira, uma cultura diversificada, de várias formas de expressão diferentes dentro dessa cultura. Então é isso, né? O nosso plano é trazer com as danças urbanas, com o street dance, uma ferramenta ou várias ferramentas para o desenvolvimento integral dos estudantes. É bem diversificado, mas em geral existe um padrão em que a gente tenta usar ludicidade, então atividades lúdicas, brincadeiras, essencialmente brincadeiras, que são adaptadas para contarem ou com movimentos especificamente e diretamente de dança, ou ainda para contarem com elementos que desenvolvam as habilidades que serão requeridas para que a dança aconteça. Então, a gente conta bastante com atividades lúdicas, desenvolvimento de coreografias, exercícios de memorização, de coordenação motora, de ritmo e, eventualmente, trabalhos que visam desenvolver a autonomia desses estudantes, no sentido de simplesmente conseguirem dançar o que eles quiserem, quando eles quiserem. Muito bem, muito legal. Qual o nosso próximo assunto, Ale? Vamos falar de esporte, movimento? Vamos lá. O Colégio Objetivo realiza atividades complementares praticadas na piscina com os alunos da educação infantil e as séries iniciais do ensino fundamental. As aulas têm a proposta de ambientação da criança ao meio aquático. São vários os benefícios obtidos com as atividades. Elas envolvem diferentes estímulos físicos, de segurança, de ordem afetiva e cognitiva. O meio líquido é um espaço educativo, pedagógico e inclusivo. O professor Genivaldo vai explicar a proposta das atividades aquáticas oferecidas aos alunos da educação infantil e do primeiro ano do ensino fundamental. Roda VT 5. No período normal de aula, os alunos fazem a atividade aquática. Como para muitos é o primeiro contato que eles têm com a água, então é necessário o uso de boia. Quando eles atingem mais ou menos 5, 6 anos, já começam a tirar essas boias e aí nadam normalmente. Mas esse é importante, esse momento de adaptação ao meio líquido, que é o que nós damos mais importância para eles. Nós não estamos preocupados com ensino de estilos, e sim com essa adaptação ao meio líquido, que para eles é muito importante. Nós percebemos ao longo do tempo que para os menores de 2, 3 anos, o uso de brinquedo na piscina, animais, bolinhas e outros objetos, e música, tem ajudado muito nessa adaptação, que eles nem percebem que estão na água. Eles ficam brincando, cantando, dançando e não percebem o tempo da aula. Ei, que delícia, hein? Que delícia, hein? E eu acho que o esporte na água, a natação em geral, sempre é bem legal quando você é mais novo. Não só se você quer seguir a natação como esporte, mas acho que forma a criança bem, tanto na parte física, mas também na parte em relação a você perder o medo de entrar na água, porque nunca se sabe quando você vai precisar nadar. Acho bem importante isso, o objetivo tá de parabéns. Aí, praticar atividade física é essencial para a vida saudável, né, JG? Sim, o Colégio Objetivo tem consciência da importância de uma formação equilibrada que desenvolva o espírito esportivo, a interação social e a autoconfiança. Nas aulas de educação física propostas aos alunos do Colégio Objetivo, são realizados jogos e atividades orientadas que buscam um desenvolvimento corporal harmonioso. As aulas são planejadas por faixa etária. São propostas diferentes de ações a cada nível. Hoje vamos saber um pouco mais sobre os Jogos da Inclusão. Os jogos são criados pela equipe de educação física do Colégio Objetivo. As atividades incentivam o trabalho em grupo, todos participam. Tem até jogos interdisciplinares. O coordenador de educação física, professor Giorgio Falco, vai falar sobre as aulas de educação física propostas aos alunos do ensino fundamental. Roda VT6. Nossas aulas são bem diferentes, elas têm um estímulo muito grande do aluno. Nós começamos a modificar essas aulas há mais de 30 anos atrás, com uma proposta diferente, aulas multidisciplinares. Nós mexemos com todas as matérias, informática, na educação física, com bola, história, geografia,
enfim, a ideia de ter esse intercâmbio, vamos dizer, com as outras cadeiras. Além disso, com os esportes adaptados, para eles conhecerem os esportes tradicionais, mas de uma maneira adaptada, para que todo mundo possa fazer. O mais importante, assim, são aulas que não exigem uma habilidade específica. Isso limita muito os alunos. Você tem que deixar que ele trabalhe dentro da capacidade dele. E a gente tem conseguido bons resultados com isso. Jogos temáticos, enfim. É uma coisa que tem funcionado há muito tempo e estamos criando mais jogos ainda. O último que foi criado agora, recentemente, que a gente pega muito tempo o tema do momento, foi sobre o Zika vírus, sobre a dengue, a febre amarela. É um jogo muito interessante que está dando muito sucesso. O esporte, o basquete, o handebol, o voleibol são grandes jogos, né? São criados há mais de 100 anos, né? Alguns mais de 100 anos, mas ele tem alguns problemas. Por exemplo, ele precisa de uma habilidade específica, e quando tem um aluno que tem essa habilidade específica, ele domina o jogo, os outros não conseguem jogar. Então você tem que adaptá-los de uma certa forma que todo mundo possa jogar. Então o que você faz? Faz adaptações como ataque e defesa, onde você dobra o número de alunos na quadra. Ou handebol de 4 equipes, onde todo mundo joga o tempo todo. 2 bolas, 2 gols, 4 gols, enfim. São adaptações para que mais gente participe, mais gente tenha contato com a bola, mais alunos tenham possibilidade de ter movimento. Muito bem, é bom, né? Essas aulas do Falco você curtiu bastante, né? O Falco é uma figura do Objetivo que está há anos aqui e sempre criando esses jogos que, além de tudo que ele falou da parte que ajuda com as crianças que não tem tanta afinidade com o esporte específico, eu acho que isso cria também a questão mental, de você raciocinar. O raciocínio é muito importante, porque tem jogos também em relação a matérias que a gente aprende na sala de aula que ele traz para a quadra. Tem um jogo que ele faz dos elementos químicos, tem jogo da Segunda Guerra Mundial que ele traz na quadra, que você tem que, por exemplo, nos jogos dos elementos você tinha que montar um elemento da tabela periódica como se fosse um pique-bandeira, entendeu? Aí você busca, mas você tem que buscar exatamente a letra certa, então é bem divertido. E mexe com o raciocínio, né? Isso é fantástico. E o raciocínio você vai levar para a vida inteira, né? É isso aí. Quero agradecer ao nosso aluno JG. JG, muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Alessandra Neri, mais uma vez aqui, super atualizada com as atividades da Unip e do Objetivo. Muito obrigada, Alessandra. Até a próxima. Obrigada. Um instante só. Até já. Encerramos o programa de hoje com uma reflexão para os jovens que vêm de Isamitiba, médico psiquiatra, autor de vários livros sobre educação. A vida é generosa. A cada sala que se vive, descobre tantas outras portas. A vida enriquece quem se arrisca a abrir novas portas. Ela privilegia quem descobre seus segredos e generosamente oferece afortunadas portas. Mas a vida também pode ser dura e severa. Se você não ultrapassar a porta, terá sempre a mesma porta pela frente. É a repetição criando perante a criação. É a monotonia monocromática perante a multiplicidade das cores. É a estagnação da vida. Para a vida, as portas não são obstáculos, mas sim diferentes passagens. Encerramos lembrando que a educação é uma história sem fim. Obrigada.